O que é culpa? Certo. A culpa é o sentimento de responsabilidade que nós temos em relação a danos, em relação a coisas que foram ruins. Então, questões emocionais, né? Muitas vezes situações que a gente se sente na responsabilidade, mas não é uma responsabilidade saudável. É um peso, né? Uma consequência disso. Então, é sempre muito voltado a danos. Então, aquilo que não era bom eu tenho esse sentimento de culpa, eu tenho o sentimento da culpa, tá? Resumindo aí o que significa a culpa. Certo. E por que é tão importante falar sobre culpa? A culpa, ela é um sentimento que traz muitos danos emocionais. Então, grande parte das doenças, né, que são doenças psicológicas e doenças emocionais, grande parte desses sintomas que existem nessas doenças, existe o sintoma da culpa. Então, um dos sintomas é a culpa. Então, por exemplo, uma depressão, né, um transtorno de ansiedade, sempre tem esse sintoma da culpa, tá? A maioria das doenças existe esse sintoma. Então, o grande desafio é quando sente a culpa, quando a gente fala do sentimento de culpa, né, é importante trabalhar isso porque a culpa ela acaba sendo uma âncora, né, em relação às nossas emoções, em relação àquilo que nós temos. Então, nós acabamos ficando preso a situações, preso a conflitos, preso a sentimentos, né? Que nos acabam limitando em relação a outras áreas. Então, a culpa, ela é como uma âncora. Ela te prende, ela te aprisiona e ela te cega e você não consegue olhar para outros sentimentos. Então, você não consegue sentir outros sentimentos que são positivos numa situação. Vou dar um exemplo, né? Um filho que tem uma culpa muito grande ou culpa muito o pai, né, por uma situação que aconteceu. Então, esse filho, ele acaba excedendo a culpa, então ele vai culpando esse pai, culpando esse pai. Vai chegar um momento que essa culpa ela vai ser tão grande que ele não vai conseguir sentir o amor desse pai. Então, a culpa, ela acaba que sobrepondo aquele sentimento positivo. Então, eu culpo tanto o outro, eu acuso tanto o outro como culpado, né? Até o termo que é usado até em direito, né? Quando a gente vai julgar alguém, quando você vai julgar uma pessoa de algum dano, que é o que eu falei, né? O sentimento da culpa é um sentimento de dano, é a responsabilidade que você tem por um dano, por algo ruim. Então, a gente pode trazer até essa analogia aí com relação a um tribunal, né? Quando você vai culpar alguém. Então, se esse filho ele culpa muito esse pai ele acaba sendo o réu, né, na história. Ele acaba sendo o ruim da história. Então, essa culpa ela vai exceder tanto que há dificuldade de sentir amor por esse pai. Então, esse filho ele não vai conseguir sentir nem o amor do pai e nem amar a esse pai. Então, essa relação ela vai ficar uma relação abstrata. É uma relação que não vai ser uma relação saudável. E daí, dessa culpa, ela vai vir e vai surgir outras questões emocionais, que é o que eu falei. Então, muitas doenças emocionais, então, uma depressão, uma crise de ansiedade, então ela vem de um sentimento de culpa. Então existe um sentimento da culpa, né? Um transtorno de bipolaridade, né? Outras doenças que vão surgindo que se você olhar os sintomas dessas doenças, a grande maioria delas, um dos sintomas é a culpa. Né? Então, a importância de você trabalhar isso é para que você não encontre somente os réus na sua vida. Você não culpe somente as pessoas ou você não se torne o réu na situação. Porque muitas vezes acontece o processo ao contrário. Eu não culpo o outro, mas eu me culpo. Então, ao mesmo tempo que eu me culpo, eu me vejo aprisionado. Então, se ninguém... Vamos pegar esse exemplo, né, do direito, né? Se ninguém me acusa como réu e não me aprisiona, não me coloca numa prisão que é a prisão da culpa, eu me coloco como culpado e eu me coloco nessa prisão. Então, se eu me culpo, eu me aprisiono e se eu culpo demais o outro, eu aprisiono o outro. E aí eu não consigo criar esse vínculo e essa relação, principalmente falando de família,
né? Quando a gente começa a olhar muitos culpados na família e essa relação ser uma relação alimentada de culpa nessa relação, nesse relacionamento, então são pessoas aprisionadas. Então, são pessoas que nesse julgamento, vamos dizer, por exemplo, né? Nesse julgamento da família, são pessoas aprisionadas. Aprisionadas pela culpa, aprisionadas por esse sentimento que acaba limitando e cegando para você sentir, por exemplo, um amor dentro da família, sentir o amor do pai, sentir o amor do filho, sentir o amor da mãe, de ter esses sentimentos que são positivos porque você está aprisionado. Então, um preso, ele só tem direito àquilo que dão para ele, né, dentro de uma prisão. Então, ele não tem acesso àquilo que ele quer ter. Então, numa família, o filho, por exemplo, ele quer ter o amor do pai, ele tem esse direito, mas a culpa que ele carrega ou a culpa que ele coloca nesse pai o leva para a prisão. Então, nisso que ele está nessa prisão da culpa, ele não tem acesso ao amor. Então, ele não consegue ver amor nesse pai, ele não consegue receber o amor desse pai, amar esse pai, por quê? Porque ele se julgou como réu, né? Ele se sentenciou como culpado. E aí ele foi para essa prisão e muitas vezes é automático. Muitas vezes não é uma questão de eu quero estar aprisionado, eu quero sentir culpa. Não é isso, né? A questão é que a situação, o ambiente faz com que a culpa seja muito elevada. Então você se aprisiona nesse sentimento da culpa, né? E aí você acaba não tendo acesso aí à liberdade, né? Então você acaba nem tendo uma liberdade condicional, que é sair um pouquinho para sentir um pouco esse amor. Por quê? Porque a culpa ela vai te aprisionando, ela vai te sentenciando, né? Para essa relação. Não sei se ficou claro aí pro pessoal. Show, esse exemplo do tribunal ficou bem, pelo menos para mim ficou bem claro, né? Não sei pro pessoal, mas mandem aí se vocês querem saber, se não ficou claro, tá bom? Uma pergunta que me veio aqui na hora que você estava falando sobre a penitência, sobre o tribunal, porque mesmo uma pessoa sabendo disso, sabendo não, né? Ela não sabe conscientemente, mas sentindo o peso da culpa, porque ela ainda tem a dificuldade de liberar o perdão para se livrar da culpa? Por que ela quer reter essa culpa? Primeiro, porque a culpa, para você entender essa culpa, ela precisa ter um sentido, ela precisa ter uma base nesse sentido. E muitas vezes a base de quem se sente culpado, ele precisa, vamos dizer, de um advogado. Ele precisa de alguém para dizer, para mostrar para ele, tirar ele dessa situação, né, de que ele está se sentindo culpado. Alguém para tirar ele e falar assim, olha, veja bem, o teu direito é esse aqui, você não é culpado. Porque eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu num treinamento que eu estava dando. E essa pessoa, né, ela trouxe como uma situação de culpa pelo divórcio dos pais, né? Se sentia culpado pelo relacionamento dos pais terem terminado, né? Para essa pessoa não era algo consciente, não era uma coisa que era consciente. O comportamento dessa pessoa já dizia. Então, assim, essa pessoa ela criou a responsabilidade de cuidar do lar, porque esse pai não estava mais naquela casa. Pegou a responsabilidade do lar, né, como o homem do lar, como o homem da casa, que não é uma responsabilidade. Por quê? Porque tinha um sentimento de culpa em relação a essa separação. Então, o principal comportamento dessa pessoa era o quê? Eu preciso cumprir esse papel, eu preciso fazer esse papel. Olhando dentro da situação, para essa pessoa, dentro da situação, não tinha como ela falar assim, eu estou agindo dessa forma porque eu sinto culpa pelo divórcio dos meus pais. Não é uma coisa não é uma coisa consciente, é uma coisa inconsciente. Então, o que aconteceu naquele momento? Algumas perguntas, né, que eu fui fazendo para essa pessoa, olha, como que era essa relação com os teus pais, como que foi esse casamento, como que era a relação com a tua mãe, né, com os irmãos, enfim, como que era essa relação, como que era esse diálogo entre vocês? Olha, era assim, e aí se separou, e aí depois a minha mãe ficou doente, ficou ruim, e eu fiquei cuidando dela, e eu fiquei dando a minha família, fiquei com raiva desse pai que saiu da casa, então eu comecei a ficar com raiva. Então, ou seja, ali, automaticamente, as crenças dele começou a se formar de que um culpado nessa relação é o pai, né? Então esse pai é o ruim, esse pai é o que saiu.
Então ele é o sentenciado à culpa. Então não tinha amor por esse pai. Primeiro que não conseguia acessar o amor desse pai porque via esse pai como culpado. Então esse pai já sai como culpado. E a responsabilidade de que algumas coisas que foi falado desse pai para essa pessoa começou a gerar nele o sentimento de culpa. É como se fosse assim, olha, o nosso casamento não deu certo porque os filhos não fizeram algo, ou porque tinha algumas palavras que eram ditas que na consciência desse filho era como assim, poxa, então meus pais se separaram por minha causa. Então, isso inconsciente. Quando eu fiz a pergunta para essa pessoa no treinamento, que eu falei assim, olha, você se sente culpado pelo divórcio dos seus pais? Não é uma coisa que era consciente para essa pessoa, entende? Não era algo que ele, eu vou pensar que eu sinto culpa desse divórcio. Não, era algo inconsciente. O comportamento dele disse. Então eu questionei ele de um comportamento que ele estava me trazendo. Então quando eu falei para ele, você se sente? Ele parou, pensou e falou, poxa, eu acho que eu me sinto. Eu me sinto porque eu quero cuidar da minha mãe, eu quero cuidar dos meus irmãos, eu quero fazer tudo para suprir essa ausência de pai, a ausência desse pai. E aí, quando eu perguntei, aí trouxe esse esclarecimento de que, poxa, eu sinto culpa. E aí foi quando eu perguntei, eu falei, faz sentido você se sentir responsável por um casamento que ainda não era um casamento que você não fez parte dessa junção, desse laço? Você veio na consequência desse casamento. Você não veio antes. Então, assim, não é, você pegou o seu pai e a sua mãe e falou assim, olha, vocês vão casar e vocês vão ficar juntos, né, para sempre. Foi uma responsabilidade sua, foi você que chegou com esse pai, com essa mãe, né, e falou para eles, olha, o casamento de vocês é uma responsabilidade minha, né, eu estou assumindo aqui o compromisso desse casamento durar até que a morte o separe, vamos dizer. Não, não foi. Então, pensando, a responsabilidade desse casamento era da sua mãe e do seu pai, certo? Eles firmaram um compromisso de que eles queriam se relacionar e constituir uma família, e você veio na consequência dessa decisão que eles tomaram como responsabilidade, ou seja, não é culpa sua o divórcio. Então, aí eu perguntei, eu falei, tá, depois que você entendeu que esse laço, esse casamento, ele foi atribuído por uma responsabilidade que esse pai e essa mãe tiveram de firmar o compromisso. Agora eu te pergunto, e aí eu devolvi a pergunta para ele, porque o sentido de você entender o conflito emocional, entender o bloqueio, é quando você percebe se isso faz sentido, né, dentro do teu conceito cognitivo. Então eu perguntei para ele, eu falei, olha, você refletindo isso, que essa decisão é de ambos, e a decisão de separar também é de ambos. Então não foi você que falou, pai, mãe, separa vocês dois porque vocês dois não estão dando certo. Separa vocês dois porque a relação de vocês dois não está dando mais. Foi? Não, não foi. Quem foram os responsáveis por esse divórcio? Foi meu pai e minha mãe. É culpa sua? Não, não é culpa minha. E aí clareou. Por quê? Porque ele entendeu que a base do que ele estava construindo aquela culpa não fazia sentido, não tinha embasamento para aquela culpa. Então não era algo que era dele. Então ele conseguiu se desvincular dessa culpa e ao mesmo tempo entender esse pai. Porque a visão que ele tinha do culpado do pai era como assim, você é o responsável. E quando ele passou a entender que a responsabilidade de um casamento é de duas pessoas, do pai e da mãe, ou seja, marido e mulher, enfim, ele percebeu que a responsabilidade é de ambos. Não é só do pai e nem só da mãe. Então foi aí que ele permitiu sentir o amor desse pai, que poxa, ele também tem os problemas dele, ele também tem os conflitos dele, e a decisão, mesmo se esse pai quisesse ficar casado, essa mãe também não queria. Então, esse pai não é culpado. Então foi aí que, vamos dizer, pelo exemplo que a gente está dando, né? O decreto do julgamento, né? O juiz que estava culpando o réu, que era o pai, né? Esse filho que estava culpando o pai, ele começou a entender que não fazia sentido aquela culpa que ele estava sentindo, né? E aí destravou e aí trouxe o desbloqueio em relação a esse conflito nessa relação da família. Perfeito, perfeito. Aí foi a parte, né? O júri declara culpado ou inocente? Inocente. Exatamente. Não faz, Inocente. não tem provas, né? Não tem as provas físicas contra o crime, né? Desse pai ou dessa mãe e nem desse filho que queria assumir a culpa, né?
e talvez aí pegar uma prisão perpétua, né, com relação a isso. Perfeito. Quais os benefícios? Não sei nem se é essa palavra, mas é a palavra que veio à minha cabeça. Ou o que acontece com uma pessoa quando ela se livra da culpa? Olha, vou pegar o exemplo dessa situação que eu falei, né, nesse treinamento que foi o desbloqueio que foi feito. O semblante dele mudou totalmente. Assim, o alívio que a pessoa tem. Imagina, vamos continuar nesse exemplo, que eu acho que faz todo sentido até para o pessoal entender, né? Imagina você ser sentenciado a uma prisão que não era culpa sua, você ser inocente de uma prisão, você ser declarado a prisão perpétua ou até uma morte, né? Você morrer e ser condenado à morte, né? Dentro dessa prisão. E imagina agora você falar, poxa, a culpa não é minha, não tinha provas desse crime, não tinha provas dessa sentença de culpa, e não é meu, esse fardo não é meu. E você sai da prisão e você tem direito a tudo aquilo que você precisava ter. Então, acho que o benefício maior, para a gente exemplificar, é o alívio emocional que a pessoa tem de tirar a culpa, porque a culpa é sempre volto a dizer, a culpa é a responsabilidade por um dano, por algo ruim. Então, não é a responsabilidade, é o dano. Então, ela sempre é por algo ruim. Então, o culpado é sempre por uma coisa ruim que ele fez. Então, imagina essa pessoa ser culpada, ou seja, você ser culpado por algo que você não fez, que é ruim, e aí, de repente, você fala assim, nossa, não tenho culpa, eu não me sinto culpado, eu não sinto culpa, né? E o alívio que isso te traz emocionalmente, o quanto você é totalmente livre, emocionalmente falando, por conta desse peso que não tem. Acho que a principal vantagem é esse alívio, é essa visão, e esse alívio, além de tudo, ele te dá acesso a outros sentimentos. Então, você tem acesso à liberdade. Qual é a liberdade? De você se sentir amado, de você se sentir desejado pelas pessoas, de você se sentir que é bem-vindo no lugar onde você está, que você é bem-vindo na família que você está, porque grandes culpas, às vezes, são geradas no ambiente familiar, que te traz esses conflitos emocionais dentro da família, por falta de conhecimento, por falta de provas concretas. Então, assim, eu culpo o pai, eu culpo a mãe, eu culpo o filho, eu culpo a avó, eu culpo o avô. Ah, mas porque a minha criação, eu culpo a minha criação, eu culpo a criação dos meus pais, eu culpo a criação, eu culpo a geração, eu culpo o meio hoje, eu culpo a internet, eu culpo a televisão. Eu vou culpando sempre. Então, isso acaba te limitando a você sentir o quê? A gratidão da família que você tem, o amor que você tem por esse pai e por essa mãe, que já fizeram muito por você em tantos anos de vida, né? O quanto fizeram, mesmo que tenham algumas coisas que aconteceram e que geraram alguns conflitos, mas que essa culpa não faz sentido. Né? Então, assim, são responsabilidades que as pessoas têm e que nem todo mundo recebe um manual para ser pai, recebe um manual para ser mãe, recebe um manual para desenvolver o papel dentro da família. Então, enquanto eu olho dentro da minha casa culpados, automaticamente a minha casa é uma prisão. Porque são pessoas que não conseguem demonstrar amor, são pessoas que não conseguem receber amor, são pessoas que não conseguem transmitir a paz no lar. Porque imagina aquela casa, aquele ambiente que você chega e você sente um ambiente pesado, né? Imagine você indo numa prisão, visitar uma prisão. As pessoas, qual que é o sentimento, qual que é o principal sentimento que tem numa prisão? Nossa, que lugar pesado, que lugar ruim. Quantas histórias ruins nesse lugar, quantas coisas ruins acontecem aqui. Não quero nem vir para cá. Então, qual é o sentimento trazendo para a família? Né? Não quero nem ir para casa, não quero nem estar em casa. Não quero nem estar no ambiente com a minha família. Não faz sentido eu ficar com a minha família. Então, eu fujo. Eu vou para sair com os amigos. Eu vou buscar outros relacionamentos. Eu vou buscar um casamento fora do processo que eu gostaria, que eu me planejava. Então, eu fujo para um casamento, né? Eu fujo da prisão, mas a prisão eu levo junto. Por quê? Porque eu saio na fuga, mas eu sempre vou ser condenado. Então, um prisioneiro que não sai da prisão com a sentença de inocente,
ele sempre será culpado e sempre vai ser fugitivo. Então, se você não se liberta da culpa e você não tem esse entendimento da culpa, você pode até sair do ambiente da tua casa. Você pode até sair do ambiente da casa e estrutura que você mora. Mas você sempre vai sair sentenciado àquela culpa. Então, você vai levar para o teu casamento, você vai levar para a tua família, você vai levar para os seus filhos. É esse sentimento de culpa. Então, tudo que você vai fazer, você vai estar sentenciado àquela culpa. Então, eu vejo nesse sentido. Não sei se ficou claro para o pessoal, né? Se alguém tem... Eu vi que tem perguntas aqui também, amor. Tem perguntas aí? Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Aqui, e como se livrar dessa culpa? Acho que a gente falou um pouquinho, né? Na verdade, eu acho que era uma das minhas próximas perguntas aí. Então vamos guardar essa pergunta para o final. Tá. Eu tenho só mais duas perguntas aqui, que é quais as consequências de não se livrar da culpa? Acho que é o que eu falei, né? A questão de você se aprisionar a esse sentimento da culpa e você carregar ela para outras áreas da sua vida, né? Uma pessoa que ela não se livra dessa culpa, a consequência é muito grande, porque ela vive aprisionada àquilo. Então, tudo que ela vai fazer vai ser relacionada a essa situação. Então, por exemplo, se você esse exemplo que eu dei, né, da questão do filho se sentir responsável pelo divórcio do pai e da mãe, né? Se ele carrega essa culpa, né, qual é a consequência desse filho carregar essa culpa de um relacionamento que não é dele? A consequência pode ser ele não querer casar, porque ele vai imaginar que casamento sempre vai terminar de forma ruim, sempre vai terminar numa separação, num divórcio. Ele vai carregar para o resto da vida que se qualquer infelicidade, qualquer situação que acontecer com a mãe ou com esse pai é uma responsabilidade dele, porque eles não estão mais juntos, estão separados por conta disso, né? Se esse pai ou se essa mãe morre, por exemplo, ele vai carregar a culpa ainda de que, poxa, eles poderiam estar juntos, então a culpa deles separarem, dele ter morrido, então você começa a atribuir, a culpa ela traz culpa. Então você começa a buscar mais coisas para você se sentir culpado. Mais situações que você vai carregando e vai se sentindo culpado. E isso vai minando, que a consequência maior é aquilo que eu falei dos sentimentos, né? Você não dá acesso a outros sentimentos. Você fica aprisionado a esse. Entendi. Perfeito. E então, já que você já falou bem claro a consequência, onde as pessoas erram mais ao lidar com a culpa? Primeiro, o maior erro é não achar que precisa ser tratado isso. Tá? O grande desafio é você perceber que você está se sentindo culpado, porque como eu falei no exemplo desse rapaz, né? Era uma questão inconsciente, ele não sabia que ele estava se sentindo culpado, mas o comportamento dele estava dizendo, né? Então ele precisou entender que ele estava se sentindo culpado sim pelo término do relacionamento da mãe e do pai. Então, nesse sentido, então, como que eu consigo me livrar? Como que eu consigo me identificar de que esse ponto primeiro, reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu me sinto culpado por algo ou se eu estou me responsabilizando demais por coisas que não são minhas. Um dos grandes sintomas e uma das grandes comportamentos que as pessoas têm quando se sente muito culpado de uma situação é começar a pegar a responsabilidade que não é dela. Não no sentido da culpa. Então, eu pego a responsabilidade para cuidar do meu irmão, para cuidar da minha família, para cuidar da minha mãe. Então a responsabilidade da casa é minha. Então, automaticamente, ele vai atribuindo outras coisas para ele se sentir importante dentro dessa casa, importante desse lar, para poder suprir essa culpa que ele tem. Então, bom, já que eu sou culpado por ter acontecido essa situação dentro da minha casa, então eu preciso suprir isso. Então, eu não consigo dizer não dentro da minha casa. Eu não consigo falar não. Então, eu acabo tendo que fazer o quê? Fazer tudo. Pego mais responsabilidades e vou agindo dessa forma. Vou me responsabilizando pelo cuidado de um, pelo cuidado de outro, pela questão financeira da casa. E aí, o que acaba na consequência? Que a vida pessoal, a construção dessa pessoa, ela é afetada. Porque ela carrega uma família que muito provável que a responsabilidade não é dela, né? Ou a situação não é dela. E aí ela se limita, porque aí os projetos pessoais
ela não consegue ter uma visão de projetos dela, ela sempre vai incluir as pessoas que ela se sente responsável, né, ou se sente culpado, teoricamente, dentro desses planos, e aí acaba que não conseguindo, né, se livrar e tendo essa consequência, né? Perfeito. Então seria o tampar um buraco com o outro, né? Exato, Ela não exatamente. resolve a treta da culpa e inconscientemente ela tenta suprir isso em outras áreas. Entendi, Exatamente. perfeito. E aí chegamos à pergunta que é o que fizeram. Como então se livrar da culpa? Primeiro, entender aonde que está essa culpa, qual é a área que essa pessoa ela se sente mais culpada, seja na área, seja isso relacionado dentro da família, seja isso relacionado ao ambiente que ela está, aonde que que tem essa culpa. Porque para essa pessoa ser totalmente livre do conflito, ela precisa enxergar que esse conflito existe, tá? Ela precisa entender que existe esse conflito. Se eu não consigo enxergar, se eu não coloco a luz sobre ele, ele sempre vai ficar na escuridão. Então, ele sempre vai refletir no meu comportamento, mas eu nunca coloco a luz nele para poder olhar para ele e enfrentar essa culpa. Então, primeiro eu preciso ter a certeza. Olha, realmente, sim, eu me sinto culpado por isso. Por que que eu me sinto culpado por isso? Por que que eu sinto tanta culpa com relação a essa situação? Né? Porque por que disso? Se eu percebo que esse sentimento existe, aí é fazer esse processo de ressignificação, que foi o que eu dei o exemplo do rapaz. Faz sentido, você tem as provas, né, do crime, como eu estava dando o exemplo, né? Você tem as provas concretas de que realmente era uma responsabilidade sua, né? E você precisava sentir esse peso sobre você. E muitas vezes mudar também a palavra de culpa para responsabilidade. Porque às vezes damos o peso e rotulamos a situação de forma errada, tá? Responsabilidade é uma coisa, culpa é outra. Então, a culpa é sempre por algo ruim, por dano e te traz o sentimento ruim, tá? Muda a palavra culpa por responsabilidade. Talvez a pessoa consiga identificar, talvez você consiga identificar mais quando você muda a palavra para ver se faz sentido o peso daquilo que está te trazendo. Se realmente é culpa, se faz sentido essa culpa ou se faz o sentido a responsabilidade. E aí, logicamente, que se você tem uma culpa que você não consegue, como eu falei, esse rapaz ele precisou de alguém para falar para ele, falar, olha, faz sentido para você isso? Porque quando a gente está inserido dentro da prisão, né, como eu estou dando um exemplo, a gente precisa de alguém para tirar, alguém para destravar, né? No caso dessa pessoa, né, a minha pessoa com ele foi esse processo. Eu fui o advogado com ele. Cheguei para ele e falei assim, olha, faz sentido você se sentir culpado pelo divórcio do seu pai, por essa relação com o seu pai. Faz sentido isso? Não, não faz. Então eu fui o advogado que falei, então você é inocente, certo? E aí ele entendeu que fez o sentido. Então também precisa às vezes de pessoas para chegar para você e te mostrar a realidade do que você está inserido. Porque muitas vezes dentro desse processo você não consegue enxergar se é culpa ou se é responsabilidade. E aí você precisa de alguém para que te desbloqueie, para que tire essa trava dos seus olhos, para que abra a cela, né, a cela do culpado e fala, não, você está livre, sai, pode se sentir amado, pode se sentir bem-vindo, pode olhar para a tua família e ser grato pela tua família, né? Não existem somente culpados. Então, esse papel é muito importante, né? O que a gente tem falado, as lives, o que tem postado aí com relação a esses conflitos emocionais, principalmente gerados pela família, né? Grande parte dessas culpas que são alimentadas, às vezes, dentro da família, muitas vezes precisa desse papel, né? De uma pessoa que chega e fala, olha, vamos olhar o cenário, ver se faz sentido tudo isso. Uhum. Perfeito. E então, eu acho que seria legal agora uma conclusão, né? O que é a culpa, quais os malefícios ela traz e como se livrar dela. Dá uma conclusão até para quem não chegou no início aí. Certo. Se o pessoal tiver pergunta também, mandem aqui enquanto eu estou respondendo, mandem aqui as perguntas. Falem se fez sentido para vocês, se vocês têm exemplos, se trouxe clareza para vocês também o que a gente está falando aqui, né, com relação à culpa.
Então, primeira coisa, primeiro ponto, o que é a culpa? A culpa é o sentimento de responsabilidade por danos, que traz um peso muito grande, então é sempre por danos, por questões negativas, e que na consequência disso te traz um peso muito grande esse sentimento, tá? Principalmente te aprisiona, tá? A culpa, ela traz prisão. Então, lembrem sempre desse exemplo. Quando vocês pensarem em culpa, lembra da Maiara falando do advogado, lembra da Maiara falando do réu, lembra da Maiara falando da prisão, tá? Então, a culpa é isso, sentimento ruim, sentimento negativo, que te aprisiona aquela situação. Você vive por aquela situação. Então, você vive culpando o seu pai, você vive culpando alguém, você vive se culpando. Então, se você é culpado, você não é merecedor. Então, se eu sou culpado, eu não mereço sentir amor. Então, automaticamente, eu não vou sentir amor. Eu não vou me sentir amado pelas pessoas que estão ao meu redor. Então, se eu sinto que o outro é culpado, eu não vou conseguir acessar aquela pessoa, porque eu sempre vou olhar aquela pessoa como réu. Então, esse é o sentimento da culpa, tá? Isso que a culpa ela traz. Ela te aprisiona ou ela aprisiona outro. Você deixa outro aprisionado e você não tem acesso a essa pessoa, tá? Quais são as consequências, então, de sentir isso? É o que eu falei, a prisão. Você se coloca na prisão ou você coloca alguém dentro da prisão. E muitas vezes colocar pessoas dentro da prisão que são inocentes também. Então, você prender alguém que é inocente de um crime. Você prender alguém sem as provas do crime. Então, você prender um pai, você prender uma mãe, prender um marido, prender um filho, prender alguém numa cela que você coloca para você não acessar o amor daquele pai, o amor daquele filho, porque você olha ele somente como culpado e não vê ele com olhos de amor, com olhos de que, poxa, também ele pode ter passado por processos, também pode ter sido algumas situações que tenham acontecido com ele ou com ela, né? Que pode estar ocasionando esse tipo de comportamento. Então, quando você tira esses olhos da culpa, a consequência é a liberdade, né? Quando você coloca isso, o resumo é liberdade. Então, você sai dessa prisão, você tira as pessoas que você colocou na prisão, você tira elas da prisão e você dá o acesso a você, a ser amado, a sentir amada, né? A transbordar outros sentimentos que não seja só o sentimento de culpa, tá? E no final, né, de tudo, quem é o culpado pelos nossos conflitos emocionais, né? Resumindo aí, não existem culpados, né? Se a gente for olhar, não existem culpados pelos nossos conflitos. Existem responsáveis por isso, né? Existe a nossa responsabilidade de cuidar daquilo que nós colocamos como sentença de culpa, né? E olhar com esses olhos de, será que é culpa? Né? Será que faz sentido mesmo essa culpa? Será que eu estou aprisionando quem eu realmente faz sentido aprisionar? Né? Será que eu não estou exagerando um pouco e não estou me culpando demais por uma situação que às vezes não é responsabilidade minha, é responsabilidade de outra, né? Lembrar desse exemplo, então, que eu dei dessa situação dessa pessoa, né? Da responsabilidade por um casamento, né? Um filho ser responsável pelo casamento de um pai e de uma mãe, né? É um peso assim que a balança ela não faz sentido, né? Se colocar na balança não tem sentido algum, né? Um filho se responsabilizar por um casamento, mas na visão dessa pessoa, né, fazia todo sentido, né? Então, você se resumir, se deu para entender. Perfeito. O pessoal aqui. Perfeito. Vê isso aí, pessoal. Tá resumido? Manda aí se tiver dúvidas, perguntas. Se quiserem fazer comentários, se fez sentido para vocês também, o que mais fez sentido para vocês aqui da live. Resume em uma palavra aqui, né? Manda aqui nos comentários uma palavra que resume aí o que a gente falou aqui sobre culpa. Vi que tem uma pergunta aqui também, amor. Deixa eu ver. E quando é um filho adotivo? Tá? Qual que seria a diferença do filho adotivo para um filho que não é adotado? Uma das coisas que a gente precisa olhar é que as pessoas, elas tirar o rótulo, tá? Porque culpa, ela não tem questão de se é filho adotivo ou se não é, né? A culpa, ela pega qualquer um, né? Então, se puder contextualizar melhor o que seria esse filho adotivo,
porque na visão do que a gente está colocando aqui, né, a culpa ela é a mesma proporção para todos, né, independente da situação. Então, um filho adotivo se sentir culpado, muitas vezes pode acontecer dele se sentir culpado por ter sido abandonado, por não ter tido, né, e não é uma responsabilidade dele também, né? Como que esse filho ele vai convencer uma mãe a ficar com ele, né? A essa mãe a querer ele, né? Imagina como que um bebê é responsável por uma decisão dessa de um adulto, né? Então, não faz sentido, tá? É uma culpa que não é dele. Aí ele perde o acesso, muitas vezes, de buscar o culpado, de se sentir amado para esses pais que o amam, né? Então, eu foco na culpa dos pais que me abandonou, eu foco na culpa do abandono, eu foco na culpa da rejeição, e aí eu acabo perdendo os olhos para aquilo que é de fato real, que é o amor que eu tenho hoje, que é o amor que é transbordado hoje, através da família que eu estou hoje, né? Então, é difícil, claro, tem os seus conflitos, tem os seus bloqueios que podem ser gerados, sim, por conta da rejeição. Tem até um outro vídeo aqui no canal mesmo, no meu Instagram, que a gente falou sobre autoimagem, né? Que eu falo muito sobre autorrejeição e a rejeição, né? Quais são as consequências disso, mas nesse sentido. Não sei se respondi a pergunta, né, da pessoa que colocou, mas acho que indiferente se é adotivo, tá? É entender o que faz sentido nessa culpa, tá? E aonde que está canalizando essa culpa. Show. Tem uma frase aí da Carol nos comentários. Sobre o que eu levei por muito tempo. Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas levando isso para o lado de querer ser sempre tão perfeita para os filhos. Tá? Eu quero entender um pouquinho sobre esse nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu acho que ou seja, quando você se torna mãe, automaticamente vem o peso de você querer ser perfeita para os seus filhos. Tá. Então, quando nasce uma mãe, muda a palavra, Carol. Quando nasce uma mãe, nasce uma responsabilidade. Tá? E não uma culpa, né? Porque um filho não é algo ruim, certo? Que é o que a gente falou. A culpa é sempre um dano, sempre algo ruim. Então, troque a palavra culpa por responsabilidade. Então, quando nasce uma mãe, nasce uma responsabilidade, né? E essa responsabilidade de levar para a perfeição, pensa que se você me trouxer o exemplo de uma mãe que foi perfeita, me diz o exemplo de uma mãe que foi perfeita, assim, ó, que não teve erros, ou alguém que vai se tornar mãe que não vai errar, né? Que vai ser perfeita pro resto da vida. Se você conseguir me linkar uma mãe que conseguiu isso, essa mulher ela é divina. Né? Essa mulher ela olha, esse pai ou essa mãe que for o perfeito não existe. A perfeição não existe. Existe aquilo que é essencial para a tua relação com teu filho, a tua relação com teus filhos. Existe aquilo que você constrói na relação, né? Não existe pai e mãe perfeito, não existe família perfeita. Esqueçam família margarina, gente. Isso aí é só comercial e dura 2 segundos. Depois passa, cada um vai para sua casa e até o pote de margarina fica furado com a faca lá, né? Aquele povo, a pessoa até brinca, né? Que fala, vê se é uma família tranquila, se o pote de margarina dela é bem retinha a margarina ou se é tudo furado, né? Com a faca e tirado de qualquer jeito a margarina, né? Então, não existe perfeição, né? Família perfeita não tem. Então, tira a palavra culpa por responsabilidade. Se você colocar por responsabilidade, vai se tornar mais leve você ser mãe, tá? Porque a responsabilidade, ela é uma troca. Você é responsável, mas seus filhos também são responsáveis nessa relação, né? De seguir as orientações que essa mãe dá. Então, não coloque, muda a palavra. Acho que o peso diminui um pouco. Um pouco não, muito.